Aê! Memória por Universidade Pública Machado de Assis apresenta uma visão crítica e irônica sobre a sociedade e da condição humana. A obra aborda questões existenciais como mortalidade, vaidade e hipocrisia social, desafiando as dimensões literárias e sociais. Das públicas como na lei de fundo, questionando a filosofia positivista e determinista da época, convidando o leitor sobre a necessidade da vida e da morte. Que reflete quem ele é hoje, no passado dele. Tem uma frase que ele fala que o menino é pai do homem, né? Que essa frase ela quer dizer que graças ao nosso passado reflete que somos hoje, né? E através da educação dos nossos pais, que fala que quem iremos ser hoje, né? As culturas do passado. E que também ele queria colocar muito, né? Que é chamado de menino diabo. Menino diabo, vamos imaginar esse menino diabo, né? E é isso. Legal, né? Mas no final ele ficou meio desapontado, porque não foi tudo aquilo que ele imaginava. Ele esperava que o beijo fosse um momento mágico, cheio de emoções, mas na realidade acabou sendo algo mais comum e menos especial. A cena é contada de uma forma irônica e reflexiva, típica de Machado de Assis. E nos dá uma visão do autor sobre os relacionamentos e as emoções humanas. O capítulo mais que me chamou a atenção foi o capítulo 11, onde fala a infância de Brás Cubas. No trecho do livro, ele cita que recebeu o apelido de menino diabo, por apontar muito, ser muito travesso. E o que mais me chama a atenção é como os escravos eram tratados nessa época pelas pessoas de elite. Por exemplo, quando ele conta que um dia quebrou a cabeça de uma escrava por ter negado uma colher de doce de coco que ela estava fazendo. Ou quando ele conta que fazia um menino da casa, ele provavelmente era escravo, de cavalo. É dois sofrimentos, né? Se você preferir. Então, isso aí, amor. Perfeito, né? Olha aí essa reflexão. Perfeito, gostei. Falar um pouco sobre o livro, uma análise maior. O livro do Machado de Assis é uma resposta, mas como todo mundo aqui já falou, já foi muito pesquisado por muitas pessoas. Ele é um livro que tem repleto de críticas escondidas. Machado, em livro nenhum dele você vai encontrar críticas explícitas ao governo. Você nunca vai achar críticas do que ele quer realmente falar, de que o preto é desvalorizado, que a mulher é desvalorizada, de que o rico tem privilégio. Você nunca vai ver o Machado falar isso nas suas obras, porque ele nunca vai querer se opor com a sociedade. Só que ele traz as críticas dele escondido nas obras dele. Então, quem bem consegue olhar uma obra literária, consegue estudar uma obra literária, consegue ler a luz da filosofia, vai ver e conseguir encontrar nesse livro como muitos encontraram aqui sobre questões de pagamento, sobre a questão da escravidão. Ele vai falar de muita coisa. Eu quero frisar aqui um pouco da Beatriz, que a Beatriz falou, né, Eugênia? Eu li esse capítulo e eu achei muito interessante, porque ele vai falar que ela era coxa, era bonita quando era coxa. E eu achei muito interessante isso daqui, porque ele vai frisar a mulher. A mulher naquela época, ela tinha padrões a se seguir, ela tinha uma forma que ela devia ser, ela tinha um jeito que ela devia ser. Hoje em dia não é diferente. Hoje em dia querem sim implantar na mulher um sistema em que ela deve ter, uma forma em que ela deve ser. O jeito que eu vi foi um capítulo que eu frisei. A mulher ela não tem padrões, ela não tem a forma que ela deve ser. Há um tempo atrás, a mulher ela deve ser magra, o cabelo louro, branca. Hoje em dia está se tendo uma aceitação maior sobre as mulheres de cabelo cacheado, tanto é que está tendo veio na internet, grande reviravolta, assim, dos cachos, mas em outro tempo não era assim. Outro tempo você via todo mundo querer dizer o cabelo, todo mundo queria escrever o cabelo liso, queria pintar o cabelo de todo, mas por quê? Por uma maior aceitação da sociedade. E se a gente for ler isso daqui, é isso daqui que o Machado de Assis está querendo falar. Porque a Eugênia não existiu de verdade. Então, por que? Ele não quer tratar muita coisa do livro. Por que ele retrata a Eugênia? Porque ele queria fazer essa crítica à sociedade.
que a mulher ela não tem padrões, ela não tem limites a se seguir. Não, a mulher deve ser pensante tanto quanto a gente, ela é um ser humano tanto quanto a gente. E o Machado de Assis vai falar isso, como ele vai falar também da questão do negro. O negro ele é sim valorizado em muitas questões. Hoje em dia, bem menos do que naquela época. Mas ainda existe essa discriminação? Sim. Então, ler Machado de Assis é você acarretar esses conhecimentos. Você ler Machado de Assis é você conseguir olhar para uma situação que a sociedade acha graça, você conseguir criticar aquela situação. Não transmitia nenhuma criatura do legado da nossa miséria. Trabalhando mais sobre isso, uma pequena anotação aqui. Eu vou falar sobre uns pequenos temas relacionados. Machado de Assis traz a reflexão sobre a vida e a moda de legado que a gente está deixando cada vez mais para as gerações futuras, tanto para filhos, netos, tataranetos, gerações futuras que verão, no caso, do que a gente partiu. Só que a preocupação, em razão da falta de preocupação das pessoas. Eu gostei, mas é muito importante a gente ver como ele retratava a desigualdade social, que é algo que ainda está muito visto hoje em dia, a desigualdade social, sobre a fase das classes dominantes, desse padrão. Falava exatamente sobre o darwinismo. No darwinismo, existe uma palavra que é a pedra de toque da ideia do darwinismo, que se chama seleção natural. A seleção natural, ela diz o quê? Ela diz que não é o ambiente que vai selecionar os mais fortes, muito pelo contrário, mas são os mais adaptados o ambiente que não vai selecionar os mais fortes, mas sim os mais adaptados às mudanças que vão ocorrer nele, no caso, no ambiente. E no caso das coisas, não é o fato de ser muito inteligente ou belo que vai para a seleção natural. Porque todos nós, de certa forma, estamos sujeitos a isso. Inclusive, na página 25, ele chega encontrado com uma mulher, um ser que se escreve como a natureza. E ela chega a dizer nas palavras dela que ela pode ser ou a mãe ou a inimiga dela, porque é isso que a seleção natural é. Porque ela, de certa forma, assim como ela tem o poder de criar uma espécie, ela tem o poder de extinguir isso. E trazendo isso para a nossa realidade, isso, a seleção natural é assim que ela funciona. E aqui você dá um exemplo aqui de uma população de girafas. Por exemplo, a gente sabe que uma população de girafas existe variabilidade genética. Por exemplo, aquelas girafas que têm um pescoço muito bem desenvolvido, elas vão ter uma boa alimentação no caso do cães quando elas vão pegar comida das árvores. Mas aquelas girafas que têm um pescoço tão desenvolvido, elas vão acabar sendo prejudicadas, porque a comida que está embaixo, o momento pode acabar. E quando ela acabar, pelo fato de elas não terem o pescoço bem desenvolvido, elas não vão conseguir pegar a comida que está nas árvores. Então, de certa forma, o que vai acontecer com elas? Elas vão morrer de fome, depois elas não vão reproduzir, porque consequentemente elas vão morrer. Então, isso é a seleção natural. E essa é a relação que eu achei da seleção natural e a relação do trecho do livro que eu achei. Eu, inclusive, vou até ler e eu acho interessante, né? A natureza parece estar chorando a perda impreparável.